Nós agradecemos imensamente aos nossos palestrantes pelas contribuições. Antes de abrir para perguntas, eu gostaria de chamar o Marco, que vai entregar um certificado aos nossos palestrantes. Por favor, Marco. O primeiro a receber é o auditor fiscal da Receita Federal, o senhor André Luiz Reis. Por favor. Para receber também o auditor fiscal da Receita Federal, o senhor não está aqui no momento, depois nós entregamos. O procurador da República, o senhor Heitor Alves Soares. Também recebendo o coordenador do Centro de Apoio Operacional da Ordem Tributária, o COT, o senhor Assis Marcial Kretzer. Bem, enquanto a gente aguarda a chegada do nosso outro palestrante, a gente abre para perguntas. Então, quem tiver a pergunta, por favor, levante a mão, que a gente leva o microfone para vocês poderem interagir, ok? Alguma pergunta? Lembrei daquela propaganda, agora dá para tomar uma Kaiser antes. Ninguém tem pergunta? Acho que a gente foi bem. A palestra foi boa. Eu queria agradecer o convite da FECAM, o pessoal da organização, foram muito gentis, muito organizados. E dizer que eu estou muito feliz aqui de estar participando com vocês aqui, trazendo o nosso trabalho, o trabalho da Receita, enfim, o trabalho em prol do nosso Brasil, né? Que eu acho que é isso que todos nós buscamos. Obrigado. Foi falado sobre o ICMS e a condição dele integrar ou não a base de cálculo dos impostos federais, certo? E ações judiciais e fraudes relacionadas a essa discussão. O Supremo Tribunal Federal tem entendido por apertada a maioria aí que o ICMS não integra a base de cálculo do imposto de renda, de PIS e COFINS. Certo. Eu gostaria de saber qual é a orientação que a Fazenda Federal, que a Secretaria da Fazenda Federal, a Receita Federal, dá ao contribuinte nesse sentido. O que é para lançar? É para botar como integrante ou não integrante? Então, nesse caso aí, não é nem orientação da Receita Federal, é cumprir a decisão judicial. Então, se a decisão judicial diz, né, que é para excluir da base de cálculo, o contribuinte pode excluir, só que ainda não, até chegar na última instância, o trânsito julgado, fica sob júdice. Então, nós mostramos lá na DCPF ou no PGDAS, né, PGDAS do Simples Nacional, ele vai informar o valor total devido. Então, eu dei o exemplo, devido R$10.000. Excluindo a base de cálculo, da base de cálculo, o ICMS, o débito dele baixa para 9. Fica 1.000 suspenso. Ele vai informar, débito, 10.000. Devido, 9.000. E aquele R$1.000 está suspenso porque excluiu a base de cálculo. Na base de cálculo, o ICMS. Então, a orientação é essa. As declarações da Receita Federal já tem isso para informar. Ele informa lá, está suspenso por quê? Por causa de uma liminar, uma antecipação de tutela, digita lá o número da ação judicial. Não, ele exclui se ele tiver ação judicial. Então, se ele não estiver amparado por uma ação judicial, ele não pode excluir. Então, assim, é seguir a ação judicial. A grande discussão travada é o que é que ele vai retirar da base de cálculo do ICMS. Se o ICMS sobre vendas ou o ICMS a recuperar. No entendimento do Fisco Federal, é o ICMS a recuperar e não o ICMS sobre vendas. Por quê? Porque com a decisão de Carmen Lúcia, da ministra Carmen Lúcia, ela disse: retira aquilo que é parte do Estado. Ora, a parte do Estado é o imposto, aliás, a recuperar não, a pagar, na realidade.
o imposto a pagar e não o imposto sobre vendas, porque senão vai ser uma retirada em cascata, se não for a decisão, se não seria a decisão que ela deu, que é sobre o ICMS, que é faturamento do Estado, ela utiliza esse termo, faturamento do Estado. Ora, o faturamento do Estado é o que ele tem a pagar, porque tem, já que era não cumulativo, o que ele abateu antes, ou o contribuinte abateu antes, ele não pode retirar, senão ele estaria duplamente beneficiado com a decisão do STF. E foi isso que ela disse, o ICMS sobre, que é fatura do Estado. Exatamente, não é capital da empresa, né? E é por isso que em Santa Catarina a gente processa o que chamamos também de sonegador pela falta do recolhimento do tributo declarado na condição de sujeito passivo da obrigação. Então a empresa não é sócia, o Estado não é sócio da empresa, né? O ICMS está lançado ali como dedução de receita e é a parte que deve ser realmente recolhida aos cofres. Acontece muitas vezes que o fluxo de caixa não permite, e o que se aceita para fins de afastamento da responsabilidade penal são situações excepcionais, em que ocorre uma inadimplência muito significativa, atingir a empresa, alguma catástrofe, um assalto, coisas do gênero. Realmente nós levamos à frente o questionamento penal. Essa posição do Ministério Público de Santa Catarina é bastante interessante, porque a inadimplência quanto mais, e os grandes contribuintes perceberam isso, eles deixam, vão rolando, declaram e não recolhem. Percebe-se que tem um grande grupo nacional que deve 200 milhões, só de inadimplência. Exatamente, a falta do recolhimento do tributo declarado acabou se tornando uma modalidade de planejamento de variadas empresas. Elas acabam deixando de pagar para resolver lá na frente e com isso, obviamente, estimulam a desleal concorrência, né, sobretudo a desleal concorrência, e desmotivam o bom pagador. O bom pagador é aquele que recolhe regularmente os seus tributos e fica justamente prejudicado por esses grupos econômicos que acabam na inadimplência contumaz se valendo para faturar cada vez mais e colocar melhores preços no mercado. Uma indagação, e como tem reagido o tribunal? O nosso Tribunal de Santa Catarina tem reagido muito bem. Nós temos aqui decisões recorrentes, reconhecendo que se trata de um tributo indireto, ICMS, né, que realmente ele não é capital da empresa, que deve ser recolhido gradativamente, sob pena de incidência no conhecido artigo 5º, inciso 2 da Lei 8.137/90. Né? Então, é um delito que não prevê uma pena muito grave, ela é de detenção, raramente importa em prisão, mas em razão da reiteração, nós já temos variados contribuintes aqui em Santa Catarina que, numa segunda condenação, estão sofrendo enquadramento no regime semiaberto, estão sendo presos. Né? Então, isso é muito importante que seja difundido para justamente desincentivar essa modalidade de sonegação. E agora, mais precisamente em 11 de dezembro próximo, o Supremo Tribunal Federal está na iminência de proferir uma decisão, um recurso de habeas corpus, que foi intentado junto ao Superior Tribunal de Justiça para decidir sobre a tal tipicidade desse artigo 2º, inciso 2, na medida em que há um questionamento de que seria um imposto simplesmente próprio e integraria, sim, o capital da empresa, que estaria no custo do produto, um imposto que não seria, portanto, um imposto
retido e objeto de apropriação. Então essa discussão, infelizmente, quase 30 anos depois, né, a edição da Lei 8.137/90 ainda vem à tona. Nós esperamos que o Supremo não acolha esse recurso, mas esperar do Supremo é uma coisa temerária, não é mesmo? Vamos esperar agora. É muito interessante esse posicionamento de Santa Catarina. São poucos os estados que levam essa percepção penal desse tipo na inadimplência, quanto mais. Nós não levamos com relação à Receita Federal, e é algo que a gente estava tentando, já que tem um precedente, daqui parabéns, já que tem um precedente em Santa Catarina, quem sabe. Espero que a posição do STF seja favorável. A ideia era justamente falar nesse programa para que ele seja levado a outros estados também, né? Estamos à disposição. Bem, eu chamo então novamente o Maico, só para fazer a entrega do certificado ao senhor André Luiz Reis, por favor. O André já recebeu? O senhor José Alberto Lima, perdão. Bem, nós agradecemos então aos nossos palestrantes, muito obrigado aí pelas contribuições. A gente fará uma pausa. Tem uma pergunta? Não querem almoçar? Tá. Não, brincadeira. Pode, por gentileza. Então. Tem um microfone, só pode ser desse microfone para o nosso colega ali. Agostinho Senen, eu sou assessor da Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí. Na mesma linha que o promotor doutor Assis fez com relação à recuperação, à compensação fiscal, eu pergunto aos representantes da Receita, os fiscais, se essa compensação de PIS/COFINS, que foi pago a maior, no caso do princípio da bitributação, existe já decisões transitadas em julgado. Se a Receita, se a Justiça vem dando decisões favoráveis às petições nesse sentido, e que a Receita aceita depois fazer as compensações, esses créditos pagos a maior, por que não a Receita Federal baixar a instrução normativa orientando a tributação, não fazer sobre a base de cálculo do ICMS? Porque a gente estaria descongestionando a justiça e porque, na verdade, em última análise, todos nós sabemos, ninguém mais é inocente, que quem paga a conta final é o contribuinte, é o cidadão consumidor, porque essas decisões de compensação que se tem, na verdade, isso foi colocado no preço da mercadoria final. O consumidor final pagou os tributos de forma indireta e ele não recebe. Porque se a Receita Federal não o fizer procedimentos dessa natureza, ela está sendo incoerente com o consumidor brasileiro, porque a empresa vai ganhar esse dinheiro que ela cobrou por antecipação. Eu acho que a gente tem que ser, como representante, como já funcionário público, nós temos que ser honestos com o nosso povo também. Não dizer assim, não, a Receita aceita, transitou em julgado a decisão, nós vamos baixar uma instrução normativa que não se tributa sobre mais a base de cálculo do ICMS, por conta disso o consumidor brasileiro não tem um custo a maior. E eu acho que a Procuradoria do Ministério Público Federal também deveria se postar nessa condição, porque o cidadão que vai pagar, porque depois a empresa vai ter a recuperação fiscal, a recuperação, e não vai repassar para o consumidor que foi ele que pagou a conta. Bom, vou falar um pouco aqui, depois o Zé Alberto pode complementar. Isso aí já aconteceu outras vezes, né, com outras ações, aí foi
baixado lá uma medida provisória, depende do Congresso Nacional também. E tem aquela declaração erga omnes, né, que vale para todos, independente de entrar com ação judicial ou não. Então, não existe essa competência legal, né, da Receita Federal simplesmente baixar uma instrução normativa num assunto desse. Não é a competência da Receita Federal, então está numa instância superior. Mas, realmente, eu concordo, né, que descongestiona, né, aquele contribuinte, que o contribuinte será beneficiado, ele não precisaria entrar com a ação judicial. Né, mas não é assim, tão simples, aí tem que obedecer o devido processo legal. Então não é, a Receita Federal não tem essa competência de baixar essa instrução normativa. Aconteceu outras vezes, né, mas do Congresso Nacional ou do próprio Supremo, que também já declara erga omnes, né, que vale para todo mundo. Complementar alguma coisa? E a gente ainda, como eu tinha dito anteriormente, a gente tem a discussão da discussão. O que é que vai retirar da base de cálculo? É o ICMS sobre as vendas ou o ICMS a pagar? O físico tem um entendimento, os contribuintes têm outro entendimento. Então, a questão não está ainda pacificada, infelizmente, porque eu concordo plenamente que a melhor coisa é não levar para o judiciário em várias causas que já tem decisão, se a decisão houvesse mesmo transitado no julgado, mas tem a discussão ainda da discussão. A gente tenta todas as formas lá, pelo menos a gente tenta agir assim, a não ter esse tipo de discussão, porque só é prejudicial, só há um custo Brasil, aumenta o custo Brasil, esse tipo de discussão. Realmente seria bem mais proveitoso, bem mais útil, se o próprio STF sentasse lá e decidisse, olha, o que vai retirar da base de cálculo é o ICMS sobre a venda, e não o ICMS a pagar, o que pertence ao Estado. Mas veja, uma simples discussão já acarretou outra discussão, e nós chegamos a contento. Talvez a celeridade da decisão judicial, eu acho que tem certos casos que a decisão judicial tem que ser mais célere, porque é um universo muito grande e só acarreta muito mais processo para o próprio judiciário. Então, é essa a nossa colocação. Só complementando o que o Alberto falou, a questão é que o fisco só admite a compensação do crédito do autor da ação. Né? A gente acabou de falar isso aqui pelo André. E esses processos são todos processos individuais, movidos por pessoas, né, individualmente. O Supremo deu a decisão, não atribuiu ela eficácia restrita a todos. Né. Para que a Receita possa baixar essa instrução, como disse o André, precisa que o Supremo ou declare constitucional o controle difuso, que autoriza a tirar a eficácia imediata da norma, ou o Senado fazer isso, dentro da competência legal dele, com base nessa decisão do Supremo. E só a partir daí é que é possível fazer esse procedimento. Infelizmente, também é uma discussão que afeta o governo, né, de certo modo, então ele sempre tem cautela ou resistência, pode ser mais, em acelerar isso, porque isso também vai gerar, de algum modo, perda para ele, perda de arrecadação. Obrigado. Sala às 13h30. Okay? A gente convida também a vocês para dar uma passadinha na nossa feira para conhecer as novidades aí para os municípios, e às 13h30 a gente está retornando aqui. Ok? Muito obrigado e um bom dia.